O livro escondido do despertar espiritual. Os sinais que o mundo não quer que você veja. Prólogo, o chamado proibido. Você não encontrou este livro por acaso. Ninguém encontra. Ele aparece quando a alma já está pronta para enxergar o que sempre esteve oculto. É como se uma força invisível o tivesse guiado até aqui. Como se páginas que esperaram silenciosas por séculos tivessem finalmente escolhido abrir-se diante de você. Vivemos em um mundo que ensina a olhar para fora. Notícias, distrações, ruídos, rotinas, obrigações. Tudo é arquitetado para manter sua atenção voltada ao exterior, para que nunca perceba o poder que existe dentro de você. Mas em algum momento, uma voz começa a sussurrar, pequena, quase imperceptível. Uma sensação de que algo não está certo, de que a realidade mostrada não é toda a verdade. Esse sussurro é o chamado proibido. Você talvez já o tenha sentido em momentos inesperados, ao ver uma coincidência impossível, ao sonhar com algo que depois aconteceu, ao sentir um arrepio quando parecia estar sozinho. Esses são os sinais. Pequenos fragmentos da verdade tentando atravessar o véu de ilusão que cobre o mundo. O mundo não quer que você veja esses sinais, não porque sejam irreais, mas porque eles libertam. E alguém livre não é manipulável. Um ser desperto não se deixa aprisionar por crenças fabricadas, por medos impostos, por correntes invisíveis. É por isso que o despertar espiritual sempre foi tratado como ameaça. Ao longo da história, livros foram queimados, mestres foram silenciados, símbolos foram distorcidos, tudo para que você permanecesse adormecido. Mas nem todos os sinais puderam ser apagados. Alguns sobreviveram escondidos, nas entrelinhas de textos antigos, nos sonhos que atravessam gerações, nos símbolos gravados em pedras, nos cânticos de povos ancestrais. E hoje, eles ressoam mais fortes do que nunca, porque o tempo da borboleta chegou. A lagarta da humanidade rastejou por séculos, acreditando que não havia nada além do chão. Mas o casulo da ilusão está se desfazendo, e as asas do despertar já tremem, prontas para se abrir. Este livro é um mapa. Não o mapa que mostra ruas ou estradas, mas o mapa que revela a geografia invisível da alma. Cada capítulo é um portal, cada palavra é um código. E ao atravessá-los, você será chamado a enxergar não apenas sinais no mundo, mas sinais dentro de si. Você será tentado a duvidar. O mundo ensinará que isso é fantasia, superstição, ilusão. Mas lembre-se, o mundo teme aquilo que não pode controlar. E o despertar espiritual é, acima de tudo, a libertação do controle. Talvez você ainda se sinta preso. Talvez carregue dores antigas, crenças limitantes, medos profundos. Tudo isso faz parte do plano que o mundo impôs para mantê-lo pequeno. Mas ao abrir estas páginas, saiba, cada medo pode ser dissolvido, cada dor pode ser ressignificada, cada crença pode ser substituída pela verdade. A verdade que nunca lhe disseram é simples. Você já é livre. O que falta não é poder, é percepção. O despertar não é algo que vai acontecer, é algo que já está acontecendo, aqui, agora, neste exato instante em que você lê. Este prólogo é mais do que introdução. Ele é ritual. Ele é a chave que abre a primeira porta, e a partir daqui você não poderá mais dizer que não sabia. Porque uma vez que os olhos veem, eles não podem mais esquecer. Prepare-se. O que você encontrará neste livro não é teoria, não é filosofia distante. São códigos, sinais e práticas que foram escondidos para que você jamais tocasse. Agora, eles estão em suas mãos. Você foi escolhido, e o mundo não quer que você saiba disso. Capítulo 1. O véu da ilusão global. Vivemos em um mundo que parece real, sólido, imutável,
As ruas estão lá, os prédios estão lá, as leis sociais parecem inquestionáveis. Desde criança, você aprende a seguir regras, a obedecer padrões, a acreditar em verdades prontas. Aprende que é assim que as coisas funcionam e que não há alternativa. Mas essa é apenas a primeira camada do véu. A realidade que você enxerga não é a realidade total. É apenas uma versão moldada, uma narrativa cuidadosamente construída para que você jamais se questione, para que continue repetindo movimentos previsíveis, acreditando em histórias que lhe foram dadas, consumindo ideias que não nasceram do seu coração. É como se você estivesse dentro de um teatro gigantesco, com cenários perfeitos e atores treinados, mas nunca percebesse que é apenas encenação. Esse é o véu da ilusão global, o nascimento do véu. Desde cedo, você é ensinado a olhar para fora e não para dentro. Na escola, aprende fórmulas, nomes, datas, mas não aprende a ouvir sua intuição. Aprende a decorar fatos, mas não a confiar nos sinais invisíveis. Aprende a repetir respostas, mas não a formular perguntas. Isso não acontece por acaso. É um sistema. A sociedade foi moldada para criar seres humanos que funcionam, mas não que despertem. Trabalhadores eficientes, consumidores obedientes, cidadãos controláveis. O despertar espiritual não interessa a um mundo que se alimenta de inconsciência, porque uma pessoa desperta não é manipulável, não acredita cegamente no que dizem, não consome por necessidade inventada, não teme o tempo, não teme o destino, não teme o poder alheio. O mundo teme o desperto porque o desperto não teme o mundo. A hipnose coletiva. Olhe ao redor. Quantas pessoas vivem em piloto automático, acordam, trabalham, consomem, dormem, reclamam, mas não mudam, sofrem, mas não despertam, não percebem que estão hipnotizadas. A mídia, os sistemas de poder, as distrações constantes, tudo funciona como um imenso hipnotizador coletivo. Você é bombardeado diariamente por imagens, sons, mensagens, opiniões. Pouco tempo sobra para ouvir a própria alma. Isso não é acidente, é estratégia. Manter a mente ocupada é manter a alma calada. O iniciado que decide despertar começa pelo simples ato de questionar. Por que eu acredito no que acredito? Quem se beneficia da minha inconsciência? O sistema do medo. O medo é a cola que mantém o véu no lugar. Medo da morte, medo da perda, medo do fracasso, medo do julgamento. O medo paralisa, prende, cega. E quem controla o medo, controla multidões. Governos, religiões, estruturas sociais, todos aprenderam a usar o medo como ferramenta. O inferno, a punição, a falência, a rejeição. Cada um desses medos foi colocado como muralha. E, sem perceber, você viveu dentro dessas muralhas acreditando que eram o limite do mundo. Mas o iniciado descobre que o medo é apenas véu. E, ao atravessá-lo, encontra a liberdade que sempre esteve além. O jogo da distração. Você já se perguntou por que há tantas distrações? Redes sociais, notícias incessantes, propagandas, entretenimento sem fim. Não é que todas sejam ruins, mas quando são usadas para ocupar cada segundo da mente, elas se tornam prisão invisível. A distração é estratégia. Quanto mais ocupado você está com o mundo externo, menos percebe o mundo interno. E é dentro, não fora, que os sinais verdadeiros se revelam. O iniciado aprende a reconhecer o jogo da distração. Ele não precisa rejeitar tudo, mas aprende a usar com consciência. Ele escolhe o que consome, escolhe o que acredita, escolhe o que deixa entrar em sua mente. E essa escolha é o primeiro rasgo no véu. O primeiro rasgo no véu. O despertar começa pequeno. Uma sensação de que algo não faz sentido, uma intuição de que existe mais, uma sincronicidade tão perfeita
que parece impossível ser acaso. Esse é o primeiro rasgo no véu. Você começa a perceber que há algo além do teatro, começa a desconfiar das narrativas prontas, começa a ouvir aquela voz suave dentro de si. E, pouco a pouco, a hipnose coletiva perde força. O iniciado entende. O véu não é destruído de uma vez, mas rasgado pouco a pouco. Cada sinal enxergado, cada crença questionada, cada intuição seguida, tudo isso abre frestas, até que, um dia, a cortina cai. Exercício iniciático, o rasgo da consciência. Silêncio consciente. Reserve 5 minutos por dia para ficar em silêncio absoluto. Sem celular, sem música, sem nada. Apenas silêncio. Questão sagrada. Pergunte a si mesmo, o que eu acredito que nunca questionei? Escreva. Anote a primeira resposta que surgir, mesmo que pareça absurda. Observe. Passe a semana observando como essa crença influencia sua vida. Esse simples exercício cria o primeiro rasgo no véu. Porque o véu se alimenta da falta de questionamento. O iniciado diante do véu. O iniciado não é alguém que já sabe tudo. É alguém que decidiu olhar além. Ele entende que o mundo visível é apenas fachada, que existem forças interessadas em sua inconsciência, mas também forças maiores interessadas em sua libertação. Ele não teme mais o teatro, porque sabe que é teatro. E, uma vez que o véu é percebido, ele nunca mais pode ser ignorado. Você pode até escolher fingir que não viu, mas no fundo já sabe, há algo além. Conclusão iniciática. O véu da ilusão global é a primeira prisão. Ele mantém a humanidade dormindo, repetindo, consumindo, temendo, mas também é o primeiro portal, porque basta uma fresta para que a luz entre, e uma vez que entra, ela nunca mais pode ser apagada. O iniciado compreende. A maior conspiração não é contra o corpo, mas contra a consciência. E o maior despertar é perceber que você sempre teve o poder de rasgar o véu. Capítulo 2. Os sinais ocultos da alma. Há sinais que os olhos não veem, mas que a alma sempre reconhece. Eles estão em cada arrepio inexplicável, em cada sonho que parece mais real do que a vigília, em cada déjà vu que deixa a sensação de que você já esteve ali. Esses sinais são códigos secretos, pequenas mensagens do invisível, fragmentos de um conhecimento que o mundo tentou apagar, mas que continua vivo dentro de você. Desde criança, você já os percebia. Talvez tenha sentido a presença de alguém quando não havia ninguém no quarto. Talvez tenha sonhado com algo que aconteceu dias depois. Talvez tenha olhado para o relógio em horários repetidos, 11:11, 22:22, e sentido que aquilo significava algo maior. Mas a sociedade ensinou a ignorar. Chamaram de coincidência, imaginação, loucura. Reprimiram o sensível, ridicularizaram o místico, exaltaram apenas o que podia ser medido. Mas o iniciado aprende. O invisível é tão real quanto o visível. E os sinais da alma não são acaso, eles são convites para despertar. O corpo como antena. O corpo humano não é apenas carne e osso, ele é um campo vibracional. Cada célula pulsa energia. Cada emoção gera frequência. O corpo é antena viva, capaz de captar informações que não estão nos 5 sentidos. É por isso que o arrepio acontece. Quando você sente calafrios sem motivo aparente, não é apenas reação fisiológica, é seu campo energético detectando algo invisível. Muitas culturas antigas viam o arrepio como confirmação de verdade ou presença espiritual. E, de fato, é um sinal de que a alma está sintonizando uma frequência mais elevada. O iniciado aprende a ouvir o corpo. Ele sabe que uma pressão no peito pode indicar bloqueio emocional, que um nó na garganta pode significar palavra não dita, que um arrepio pode ser resposta direta do universo.
O corpo fala, e quando você aprende a escutar, descobre que sempre houve sinais. O mistério dos sonhos. O sonho é a linguagem oculta da alma. Enquanto o corpo dorme, a consciência viaja. Você acredita que está apenas sonhando, mas, na verdade, está acessando outros planos, outras linhas de vida, outras possibilidades. Sonhos premonitórios, sonhos de aviso, sonhos que trazem símbolos poderosos. Quantas vezes você acordou com a sensação de que aquele sonho carregava mensagem? O iniciado aprende a não desprezar essas imagens. Ele sabe que o inconsciente é apenas a porta de entrada para o superconsciente. Culturas ancestrais usavam os sonhos como oráculos. Os xamãs viajavam em sonhos para buscar respostas. Profetas recebiam revelações dormindo. Hoje, a ciência chama de atividade cerebral. Mas o iniciado sabe que é muito mais. O código das sincronicidades. Quando eventos improváveis acontecem em sequência perfeita, não é acaso, é sincronicidade. É como se o universo conspirasse para colocar sinais no seu caminho. Ver números repetidos, encontrar alguém que pensava minutos antes, ouvir uma frase exata que responde à sua pergunta interna. Tudo isso são códigos. Jung chamou de coincidência significativa. O iniciado chama de linguagem do invisível. Esses sinais servem para confirmar que você está no caminho. Eles são como placas luminosas dizendo: continue, você está desperto. O déjà vu, a memória de outras linhas. Quem nunca sentiu que já viveu aquele momento? O déjà vu não é apenas falha cerebral. É a lembrança de uma linha paralela, a memória de um tempo que já aconteceu em outra dimensão. Ele mostra que o tempo não é linear, mas múltiplo. O iniciado aprende a perceber os déjà vus como lembretes de que está conectado a algo maior. Eles mostram que você já navegou por aquele espaço, já viveu aquela escolha, já acessou aquela vibração. Não é engano, é confirmação. Exercício iniciático. O caderno dos sinais. Separe um caderno apenas para registrar sinais invisíveis. Anote sonhos, déjà vus, sincronicidades, arrepios. Releia ao final de cada mês. Observe padrões e mensagens recorrentes. Com o tempo, você perceberá que nada é acaso. Tudo é código. O mundo contra os sinais. Por que ninguém fala disso abertamente? Porque sinais fortalecem a intuição, e a intuição liberta. Se você começar a confiar nos sinais da alma, deixará de obedecer cegamente ao mundo externo. Deixará de consumir o que dizem, de acreditar em tudo o que mostram, de viver pelo medo. Por isso ridicularizam. Por isso chamam de coincidência. Mas o iniciado não precisa mais de aprovação. Ele sabe o que sente, ele reconhece a verdade, mesmo quando todos tentam negar. O iniciado e os sinais. O iniciado não procura sinais como superstição. Ele os percebe como confirmações. Ele não vive esperando, mas reconhece quando acontecem. Ele sabe que o universo fala o tempo todo, mas que apenas quem está desperto consegue ouvir. A alma sempre falou. Foi você que deixou de escutar. Agora, ao retornar a essa escuta, percebe que nunca esteve só, que sempre houve guias, mensagens, confirmações. Conclusão iniciática. Os sinais ocultos da alma são lembretes de que o invisível é real. Eles são convites para sair da hipnose coletiva e entrar na frequência da verdade. Arrepios, sonhos, déjà vus, sincronicidades. Tudo é linguagem secreta. O iniciado compreende. O mundo pode tentar apagar os sinais, mas a alma sempre os reconhecerá. Capítulo 3. A frequência do silêncio. O mundo moderno teme o silêncio. Nas ruas, carros buzinam. Nas casas, televisões e celulares nunca se desligam. No trabalho, a correria não permite pausa.
Até nos momentos de descanso, a mente continua ruidosa, cheia de pensamentos, preocupações, repetições. Parece que o silêncio foi banido, como se fosse perigoso, e de fato que é, mas não para você. O silêncio é perigoso para o sistema que deseja manter você adormecido. O silêncio é frequência, e essa frequência é chave. É através dele que você acessa dimensões invisíveis, ouve a voz da intuição, percebe os sinais que sempre estiveram presentes. O silêncio é a linguagem secreta do universo. Enquanto o barulho distrai, o silêncio revela. O poder esquecido do silêncio. As tradições antigas sempre honraram o silêncio. Os monges meditavam em cavernas. Os xamãs recolhiam-se na floresta. Mestres espirituais passavam anos em retiros silenciosos. Eles sabiam o que o mundo moderno esqueceu. O silêncio não é ausência de som, é presença de essência. Quando você entra no silêncio, começa a perceber o que estava escondido. Seus próprios pensamentos se tornam visíveis, suas emoções vêm à tona. E mais profundo que tudo isso, surge uma voz suave, que não é pensamento, não é emoção, é a alma. O silêncio como portal. No barulho, você escuta o mundo. No silêncio, você escuta o universo. É no silêncio que sincronicidades se tornam claras, que intuições surgem como certezas, que memórias ocultas se revelam. O silêncio é como o portal vibracional que conecta o humano ao divino. A mente teme o silêncio porque nele perde o controle. Os pensamentos, que normalmente correm sem parar, encontram resistência. O ego, acostumado a gritar, é silenciado. E nesse espaço, a consciência verdadeira emerge. O medo do silêncio. Por que tantas pessoas têm dificuldade em ficar em silêncio? Porque o silêncio confronta. Ele obriga você a olhar para dentro, a perceber dores não resolvidas, emoções reprimidas, crenças escondidas. O barulho externo funciona como distração. Quando ele some, tudo o que estava abafado aparece. Mas esse é justamente o poder do silêncio. Ele traz à tona para que você possa curar. Não há despertar sem atravessar esse confronto. O iniciado entende que o silêncio não é vazio, é laboratório, o laboratório do silêncio. O silêncio é espaço de alquimia. É nele que memórias antigas podem ser ressignificadas, que traumas podem ser dissolvidos, que novas realidades podem ser gestadas. Ele funciona como matriz invisível, onde pensamentos são sementes. É por isso que orações e afirmações têm mais poder quando feitas em silêncio. O campo vibracional do silêncio amplifica a intenção. A energia não se dispersa no ruído, mas se concentra, criando vibração pura. A frequência escondida. Alguns mestres diziam que o silêncio tem som. Um som tão sutil que só pode ser ouvido quando a mente cala. Esse som é chamado de som primordial, a vibração original da criação. Quando você alcança esse estado, percebe que não está sozinho. Há uma música invisível sustentando tudo. É isso que os sábios chamavam de Nada Brahma. O universo é som, mas para ouvir é preciso silenciar. Exercício iniciático. O minuto do silêncio. Vivo. Sente-se em um lugar tranquilo. Feche os olhos e foque apenas na respiração. Não tente controlar pensamentos, apenas observe-os. Quando eles passarem, perceba o espaço entre um pensamento e outro. Esse espaço é a frequência do silêncio. Comece com 1 minuto, depois aumente. O iniciado não precisa fugir do mundo para acessar o silêncio. Ele aprende a encontrá-lo no meio do caos, o silêncio e os sinais. Quando você cultiva o silêncio, percebe sinais com clareza. As sincronicidades aumentam. A intuição fica mais nítida. Sonhos se tornam mensagens.
É como se o universo sempre tivesse falado com você, mas agora você consegue ouvir. O silêncio não cria os sinais. Ele apenas remove o ruído que os escondia. O iniciado do silêncio. O iniciado sabe que o silêncio é arma e refúgio. Arma contra a manipulação, porque quem escuta a si mesmo não é manipulado. Refúgio contra o caos, porque quem acessa o silêncio interno não se perde na correria do mundo. Ele entende que o silêncio não é fuga, mas poder. Não é vazio, mas fonte. Não é ausência, mas plenitude. Conclusão. Iniciática. O silêncio é frequência sagrada. Ele foi escondido porque liberta. Ele foi ridicularizado porque transforma. Ele foi esquecido porque desperta. Mas o iniciado sabe. É no silêncio que tudo começa. O iniciado compreende. O silêncio não é o fim da voz. É o início da verdade. Capítulo 4. A conspiração contra o despertar. Se o despertar espiritual é natural, se os sinais da alma sempre existiram, se o silêncio é tecnologia da consciência, por que tão poucos despertam? Porque a maioria das pessoas segue presa ao véu da ilusão, repetindo padrões, consumindo distrações, vivendo pelo medo. A resposta é simples e perturbadora. Há forças que se beneficiam da inconsciência, e por isso o despertar sempre foi combatido. Ao longo da história, livros foram queimados, mestres foram perseguidos, símbolos foram distorcidos. Tudo para que a humanidade permanecesse adormecida. Mas aqui precisamos ser sábios. Não se trata de alimentar paranoia, e sim de abrir os olhos. A conspiração contra o despertar não é apenas política, religiosa ou social. É espiritual. E Rashi, uma vez compreendida, deixa de ser prisão e se torna oportunidade de libertação. O medo do desperto. Um ser desperto é incontrolável. Ele não acredita cegamente, não consome sem pensar, não se curva ao medo. Ele percebe que a vida vai além do que foi ensinado, e justamente por isso sempre representou ameaça para os sistemas que governam o mundo. Na antiguidade, aqueles que ousavam dizer que a divindade habitava dentro do ser humano eram perseguidos. No medievo, alquimistas e místicos foram caçados por trazerem à tona segredos de transformação. Hoje aí, a perseguição é mais sutil, o riso, o descrédito, o rótulo de loucura. Mas o objetivo é o mesmo: deslegitimar o desperto. Porque o desperto não pode ser manipulado. O sistema do controle. Desde o nascimento, você é inserido em um sistema de crenças que molda sua forma de pensar. É ensinado a confiar na autoridade externa, seja governo, religião, mídia ou ciência oficial. Tudo o que foge a esses moldes é considerado perigoso, errado ou ilusório. Esse sistema não existe apenas para organizar a sociedade. Ele existe para garantir que você não questione. É uma prisão invisível, construída não com grades, mas com ideias. E as grades mais fortes não são físicas, mas mentais. A distorção dos símbolos são linguagens do inconsciente. Eles falam diretamente à alma. Por isso, desde sempre foram usados tanto para iluminar quanto para aprisionar. O olho, a pirâmide, a serpente, a cruz, o círculo, todos esses símbolos já foram sagrados. Mas muitos foram distorcidos, apropriados por estruturas de poder, ressignificados para que você se afastasse do seu verdadeiro sentido. Assim, quando a alma reconhece algo, a mente imediatamente rejeita por medo. Essa distorção é parte da conspiração. Esconder a verdade à vista de todos. O jogo da desinformação. Outro mecanismo usado contra o despertar é a desinformação. Quando uma verdade começa a emergir, logo surgem versões distorcidas, caricaturas, exageros. Isso faz com que a ideia pareça absurda, mesmo que contenha a essência verdadeira. Assim,
Quem ousa buscar é confundido. Quem ousa falar é ridicularizado. Quem ousa acreditar é chamado de ingênuo, e pouco a pouco a verdade se perde no meio do ruído. Mas o iniciado aprende a distinguir. Ele não olha para a superfície, mas para a essência. A prisão do medo é a arma mais eficaz. Desde pequeno, você aprende a temer punição, julgamento, perda, morte. Esse medo cria muros que impedem sua consciência de expandir. E quem alimenta o medo, alimenta o controle. Ao longo da história, religiões usaram o medo do inferno. Governos usaram o medo do inimigo. Mídias usam o medo da catástrofe. Cada medo plantado é um grilhão invisível, mas o iniciado percebe: o medo é ilusão. Ele existe apenas para mantê-lo pequeno. Quando você atravessa o medo, encontra a liberdade. Exercício iniciático, rasgando o contrato invisível. Escreva em uma folha: eu não posso, e complete com as crenças que sempre o limitaram. Leia em voz alta e pergunte: quem disse isso? Rasgue o papel. Enquanto rasga, afirme: eu não aceito mais contratos invisíveis. Eu sou livre para despertar. Esse simples ato simbólico rompe energias de controle e fortalece sua autonomia espiritual. O papel do iniciado. O iniciado não nega que existe conspiração contra o despertar, mas também não se prende nela. Ele não alimenta paranoia, porque sabe que o medo seria nova prisão. Ele apenas reconhece: sim, há forças que preferem a inconsciência, mas há forças ainda maiores que sustentam a luz. Ele entende que, quando desperta, já não é dominado. O controle só existe sobre quem acredita nele, e quem desperta se torna incontrolável. O segredo da conspiração. A conspiração contra o despertar tem uma fragilidade. Ela depende da sua crença. Ela só funciona enquanto você acredita no medo, na limitação, na impossibilidade. Quando você vê além, ela perde força. Esse é o grande segredo. O sistema precisa do seu consentimento. E ao retirar esse consentimento, você liberta sua consciência. Conclusão iniciática. O mundo não quer que você desperte, porque o desperto não obedece. Ele cria, ele questiona, ele vê. Ele é livre. Mas o iniciado compreende. A maior conspiração não é externa, é interna. É o medo que cala a alma. É a dúvida que apaga a intuição. E é isso que você está aqui para vencer. O despertar não é lutar contra inimigos externos. É reconhecer e dissolver as correntes internas. Capítulo 5. A linguagem escondida dos símbolos. Há uma linguagem que não precisa de palavras. Uma linguagem que atravessa culturas, religiões e fronteiras. Uma linguagem que a mente pode tentar negar, mas que a alma sempre reconhece. Essa linguagem é a dos símbolos. Símbolos são códigos antigos, arquétipos gravados não apenas em livros e pedras, mas no inconsciente coletivo da humanidade. Eles falam com a parte mais profunda do ser, aquela que existe antes da lógica e além da razão. É por isso que, diante de um símbolo, muitas vezes você sente algo inexplicável, um arrepio, uma atração, um medo. O iniciado aprende que os símbolos não são meras imagens. Eles são chaves, portais, instrumentos de poder que podem abrir ou fechar consciências. E é justamente por isso que, ao longo da história, foram distorcidos, ocultados e usados como ferramentas de manipulação. O nascimento dos símbolos. Desde os tempos mais antigos, o ser humano buscou formas de se conectar ao invisível. Antes da escrita, vieram os desenhos. Antes dos livros, vieram os sinais nas pedras, nas cavernas, nos templos. Cada símbolo era uma tentativa de traduzir em forma visível o que era invisível. Forças da natureza, mistérios da vida, presenças divinas. A espiral representava a vida em movimento.
o círculo, a totalidade, a cruz, a união entre céu e terra, a serpente, a sabedoria que renova, o olho, a visão além do mundo físico. Símbolos são mais antigos que palavras porque falam a uma parte da alma que palavras não alcançam. A distorção dos símbolos, mas, assim como podem libertar, os símbolos também podem aprisionar. Quem compreende seu poder pode usá-los para despertar consciências ou para controlá-las. É por isso que muitos símbolos sagrados foram apropriados e distorcidos. Alguns foram associados ao mal, outros foram ressignificados para servir ao medo. A serpente, antes símbolo de cura e renovação, passou a ser vista como maldição. O pentagrama, antes usado como representação dos elementos, foi transformado em sinal demoníaco. Essa distorção não foi acaso, foi estratégia. Porque se você tem medo dos símbolos, você não acessa o poder que eles carregam. Os símbolos no cotidiano. O mais impressionante é que os símbolos nunca desapareceram. Eles estão em toda parte, escondidos à vista de todos. Estão nas marcas que você consome, nos filmes que assiste, nos prédios que caminha. Catedrais foram construídas com geometria sagrada. Logotipos modernos carregam arquétipos ancestrais. Filmes repetem constantemente símbolos de olhos, pirâmides, portais, sóis e luas. Nada disso é por acaso. Símbolos moldam o inconsciente coletivo. Eles falam direto com sua mente profunda, influenciando emoções, decisões, percepções. O iniciado aprende a observar. Ele não consome símbolos passivamente. Ele decifra a linguagem oculta. Cada símbolo carrega vibração. A espiral ensina sobre ciclos. O triângulo aponta para a ascensão. O círculo conecta a eternidade. E quando você se abre para essa linguagem, percebe que o universo inteiro é tecido de símbolos. A natureza fala em símbolos. A árvore como eixo que conecta céu e terra, a borboleta como transformação, o sol como fonte de vida. O corpo fala em símbolos, o coração como centro do amor, a coluna como sustentação espiritual, os olhos como janelas da alma. Nada é apenas forma. Tudo é código, exercício iniciático, o diário dos símbolos. Durante uma semana, preste atenção nos símbolos que aparecem ao seu redor, em sonhos, em lugares, em imagens. Anote em um diário. Pesquise o significado ancestral de cada símbolo. Pergunte a si mesmo, o que esse símbolo quer me ensinar agora? Com o tempo, você começará a perceber que os símbolos não são coincidência. Eles são mensagens. O símbolo e a alma. A alma reconhece símbolos porque eles falam sua língua. Eles não passam pela lógica, vão direto ao coração. É por isso que, quando você vê um símbolo forte, sente algo mesmo sem entender racionalmente. É como se fosse reencontro com uma verdade antiga. O iniciado aprende a confiar nessa sensação. Ele sabe que o que importa não é apenas o significado intelectual, mas a ressonância interior, o risco do sono. O mundo moderno ridicularizou os símbolos, mas continua a usá-los em excesso. Você os vê em propagandas, roupas, músicas, mas não percebe. E, sem perceber, é influenciado. Esse é o risco. Viver adormecido diante dos códigos que moldam sua mente sem que você saiba. O iniciado rompe esse ciclo. Ele desperta para a linguagem oculta e, ao despertar, começa a reprogramar sua realidade. Conclusão iniciática. A linguagem dos símbolos sempre esteve aqui. O mundo não quer que você a veja porque ela é chave de libertação, mas agora você já sabe. O iniciado compreende. Símbolos não são desenhos, são portais. E quem aprende a decifrá-los, aprende a decifrar o próprio universo. Capítulo 6. A Matrix Vibracional. Desde que você nasceu,
Ensinaram que o mundo é sólido. Ensinaram que o que é real pode ser medido, pesado, tocado, que a matéria é base de tudo. Mas o iniciado descobre um segredo perturbador. A matéria não é base, é consequência. O mundo que você vê é apenas reflexo de um campo invisível. Esse campo é vibracional. Tudo vibra. Átomos vibram. Pensamentos vibram. Emoções vibram. E essa vibração cria padrões, frequências, realidades. É como se o universo fosse uma imensa rede de energia em constante movimento, onde cada frequência se conecta e ressoa com frequências semelhantes. Essa é a verdadeira Matrix, não uma prisão feita de computadores, mas uma rede vibracional que responde à consciência, à ciência e o mistério. Mesmo a ciência, que tantas vezes tentou negar o invisível, já não pode mais ignorar. A física quântica revela que partículas existem em estados de probabilidade até serem observadas. Isso significa que a consciência influencia diretamente o que se manifesta. Mas os iniciados sabiam disso há milênios. Chamavam de prana, chi, mana, força vital. Cada tradição tinha um nome, mas todas falavam da mesma essência. A vida é energia, e a energia responde à consciência. Emoções, como frequências. Cada emoção que você sente não é apenas química no corpo, é frequência no campo. O medo vibra baixo, o amor vibra alto, a raiva gera contração, a gratidão gera expansão e, assim, a realidade que você atrai depende do que você vibra. É por isso que pessoas que vivem no medo parecem repetir problemas. É por isso que quem vibra em confiança abre portas. O universo não responde às palavras, responde à vibração. Você pode dizer que acredita em algo, mas se vibra dúvida, a frequência que envia é de dúvida. O iniciado aprende a alinhar vibração e intenção. Ele não apenas pensa, ele sente. Ele não apenas deseja, ele vibra. A prisão vibracional. A matrix vibracional é neutra. Mas existem forças que aprenderam a manipulá-la. O medo coletivo é uma das ferramentas mais poderosas para isso. Guerras, crises, tragédias, cada uma dessas narrativas espalha medo em escala global. E quando milhões vibram em medo, uma frequência densa cobre o campo coletivo. Essa densidade mantém a humanidade presa em padrões de escassez, culpa e submissão. A conspiração contra o despertar não precisa de grades físicas. Ela precisa apenas manter as pessoas vibrando baixo. A chave da liberdade. Mas aqui está o segredo. Ninguém pode controlar sua vibração sem seu consentimento. Podem tentar influenciar, distrair, enfraquecer, mas a decisão final é sempre sua. Você escolhe como reagir, você escolhe o que cultivar, você escolhe o que vibra. O iniciado entende que sua maior arma é a consciência vibracional. Ele aprende a elevar sua frequência mesmo em meio ao caos. Ele aprende a proteger seu campo energético. Ele aprende a não se deixar arrastar por ondas coletivas de medo. O campo da gratidão. Uma das frequências mais poderosas é a gratidão. Ela reprograma a Matrix. Quando você vibra gratidão, mesmo por pequenas coisas, cria expansão em seu campo. Essa expansão abre portas invisíveis, atrai oportunidades, alinha realidades. É por isso que mestres antigos sempre ensinaram práticas de gratidão. Não era moralismo, era ciência vibracional. Eles sabiam que agradecer é sintonizar-se com frequências elevadas e que essas frequências atraem experiências mais luminosas. Exercício iniciático, a reprogramação vibracional. Todas as manhãs, antes de pegar o celular ou falar com alguém, respire fundo e repita: hoje eu escolho vibrar luz. Durante o dia, observe suas emoções. Sempre que sentir medo ou raiva, coloque a mão no coração, respire e pergunte: o que eu posso escolher vibrar agora?
À noite, escreva 3 coisas pelas quais é grato. Esse simples ritual é suficiente para reprogramar sua frequência e, com o tempo, reprogramar a realidade ao seu redor. A Matrix e os sinais. Quando você eleva sua vibração, a Matrix responde com sinais. Sincronicidades aumentam. Pessoas certas cruzam seu caminho. Oportunidades inesperadas surgem. Não porque o universo decidiu premiá-lo, mas porque você finalmente está sintonizado com a frequência em que essas experiências existem. O iniciado aprende a ver esses sinais como confirmações. Ele entende que a Matrix não é inimiga, é reflexo. O iniciado como criador. O iniciado compreende que não precisa lutar contra a Matrix, precisa aprender a usá-la. A Matrix vibracional não é prisão quando você aprende a vibrar consciente. Ela se torna ferramenta. Ele descobre que cada pensamento é semente, cada emoção é água, cada ação é sol. E, juntos, eles germinam realidades. Conclusão iniciática. A Matrix vibracional é a base invisível de tudo o que existe. O mundo não quer que você saiba disso, porque, se souber, você se torna criador consciente, mas agora você já sabe. O iniciado compreende, a realidade não é imposta, ela é vibrada. E quem controla sua vibração, controla seu universo. Capítulo 7. Os Guardiões Invisíveis. Desde os primórdios da humanidade, há relatos de presenças que caminham ao lado do homem. Espíritos, anjos, daimons, sombras, mestres. Cada cultura os chamou de um nome, mas todos sabiam, não estamos sozinhos. O invisível nos observa, nos acompanha, nos guia e, às vezes, nos desafia. O iniciado descobre que o despertar espiritual não acontece em isolamento. Ao rasgar o véu da ilusão, você entra em território novo e esse território é habitado. Nem todas as forças querem sua expansão e nem todas querem sua queda. Algumas testam, outras protegem, outras apenas observam. Mas todas participam. É por isso que tantas tradições falam de guardiões. Eles são como sentinelas da consciência. Alguns aparecem em sonhos, outros em sinais sutis, outros em encontros que parecem acaso. Há guardiões de luz que apontam o caminho. Há guardiões de sombra que testam sua força. Ambos são necessários. Os guardiões de luz. Os guardiões de luz são presenças sutis que aparecem quando você precisa de força, clareza ou proteção. Muitas vezes são sentidos como paz repentina, calor no peito, sincronicidade salvadora. Eles não impõem, não forçam, não controlam. Eles sussurram, eles sugerem. Eles abrem portas, mas nunca empurram você para atravessá-las. São mestres pacientes que respeitam o livre-arbítrio. Culturas antigas os chamaram de anjos, guias espirituais, protetores. Mas, mais do que nomes, eles são frequências. Eles vibram em amor, e essa vibração chega até você como intuição, sonho ou encontro inesperado. Os guardiões de sombra. Ao contrário do que muitos pensam, os guardiões de sombra não são apenas inimigos. Eles são desafios, testes, obstáculos que servem para fortalecer. Eles aparecem como tentações, medos, padrões repetidos, crises inesperadas. Sua função não é destruir você, mas provar sua consciência. Eles são como mestres severos que garantem que apenas o iniciado verdadeiro avance. É por isso que, logo após uma expansão espiritual, muitas pessoas relatam ataques, dificuldades, resistências. São os guardiões de sombra testando se o despertar é genuíno ou apenas desejo superficial. O encontro dos dois caminhos. O iniciado descobre que luz e sombra não são inimigos absolutos. São forças complementares dentro do despertar. A luz guia, a sombra fortalece. A luz mostra o caminho,
A sombra prova sua coragem. Sem a sombra, você seria frágil. Sem a luz, você seria perdido. É no equilíbrio que a consciência cresce. Os testes iniciáticos. Em todas as tradições místicas, há relatos de testes. Jesus no deserto, Buda diante de Mara, xamãs enfrentando espíritos em suas jornadas. Esses não são apenas mitos, são representações do que todo iniciado enfrenta. Quando você desperta, forças invisíveis testam sua disciplina, sua coragem, sua fé. Elas perguntam: você realmente está pronto para a luz? Ou ainda é refém do medo? Cada desafio é um portal. Como perceber os guardiões de luz? Sincronicidades, sonhos de proteção, sensação de calor ou paz, intuições que salvam, de sombra, crises repetidas, tentações recorrentes, ataques de medo, situações que exigem firmeza. Ambos são sinais de que você está avançando. Quem não desperta não é testado. Exercício iniciático. O círculo de luz. Sente-se em silêncio. Visualize um círculo dourado ao seu redor. Peça mentalmente que apenas forças de luz me acompanhem. Respire profundamente e perceba o campo ao redor se tornando mais leve. Esse simples ritual fortalece sua energia e facilita perceber presenças invisíveis, o guardião interior. Mas o iniciado descobre, ao final, que o maior guardião não está fora, está dentro. É a própria consciência desperta. Quando você acessa o silêncio, a intuição, a vibração elevada, cria dentro de si um campo de luz tão forte que nada pode penetrar sem sua permissão. Os guardiões invisíveis existem, mas o guardião supremo é a sua própria alma desperta. Conclusão. Iniciática. Os guardiões invisíveis sempre existiram. O mundo não quer que você saiba disso, porque, ao saber, você percebe que não está sozinho e que cada desafio é, na verdade, prova de crescimento. O iniciado compreende, a luz guia, a sombra testa, e ambas servem ao mesmo propósito, despertar sua consciência. Capítulo 8. O chamado da borboleta cósmica. Poucos símbolos são tão universais quanto a borboleta. Em cada cultura, em cada época, ela sempre foi vista como mensageira de transformação, renascimento, libertação. Mas para o iniciado, a borboleta é mais do que um inseto belo ou um arquétipo poético. Ela é a representação cósmica do próprio despertar espiritual. A lagarta, limitada ao chão, representa o ser humano adormecido, preso ao mundo material, escravo da sobrevivência. O casulo, escuro e fechado, representa o período de confronto interno, onde velhas crenças morrem e dores esquecidas vêm à tona. E a borboleta, com suas asas delicadas, mas poderosas, representa a consciência desperta, capaz de atravessar dimensões e viver em liberdade. Assim como a borboleta, você também nasceu para voar, mas o mundo tentou convencê-lo de que deveria rastejar. A lagarta, o humano adormecido. A lagarta não sabe que pode voar. Vive buscando folhas, repetindo rotinas, acreditando que a vida é apenas comer, crescer, sobreviver. Assim é o ser humano adormecido, preso ao piloto automático, consumindo distrações, repetindo padrões, acreditando que não há nada além do que vê. Mas a lagarta carrega dentro de si o código da borboleta, assim como você carrega dentro de si o código do despertar. O casulo, a noite escura da alma. Em determinado momento, a lagarta sente o chamado e cria o casulo. Ela se fecha, se dissolve, morre para o que era. Esse processo é doloroso, solitário, confuso. Assim é o início do despertar. Você sente que precisa se recolher, que velhas verdades já não fazem sentido, que crenças estão se despedaçando. O casulo é confronto com a própria sombra. É quando você enfrenta medos antigos,
traumas guardados, verdades desconfortáveis. Muitos desistem nessa fase, acreditando que é o fim, mas é apenas o início. O iniciado aprende que a noite escura da alma é o útero da borboleta, as asas, a expansão da consciência. Depois de atravessar o casulo, a borboleta rompe a prisão e abre as asas. O que antes parecia impossível torna-se natural. Ela voa, ela bebe do néctar das flores, ela vê o mundo de cima. Assim é a consciência desperta. Você percebe que sempre teve asas, mas que estavam adormecidas. O amor se expande. A intuição se torna clara. A vida deixa de ser prisão e passa a ser dança. O iniciado compreende que não precisa esperar pelo paraíso após a morte. Ele pode voar agora. A borboleta cósmica. Místicos antigos falavam da borboleta cósmica, uma metáfora para a alma humana em seu estado mais elevado. Para eles, o universo inteiro era o casulo da humanidade, e o despertar coletivo seria o momento em que a humanidade inteira abriria suas asas. Cada indivíduo que desperta contribui para esse voo coletivo. Cada borboleta que nasce enfraquece o véu global. O chamado do agora. A borboleta não espera pelo futuro para voar. Ela voa no agora. O despertar não acontece amanhã, nem quando tudo estiver perfeito, nem quando o mundo mudar. Ele acontece no instante em que você decide atravessar o casulo e abrir as asas. Esse é o chamado da borboleta cósmica. Não espere, voe agora. Exercício iniciático, o ritual da borboleta. Feche os olhos e imagine-se como lagarta. Reconheça os medos, as limitações, as crenças que o mantêm preso. Visualize-se entrando em um casulo de luz. Permita que tudo o que não serve se dissolva. Depois, veja-se rompendo o casulo e abrindo asas douradas e luminosas. Sinta o voo. Veja-se observando sua vida de cima, livre e desperto. Esse ritual reprograma sua mente subconsciente e ativa a energia do despertar. O voo coletivo. Quando muitas borboletas voam juntas, o céu se transforma. Assim será o despertar coletivo da humanidade. Quando suficientes pessoas romperem seus casulos, o véu da ilusão cairá. O iniciado compreende que seu despertar não é apenas individual, é contribuição para a borboleta cósmica da humanidade. Conclusão iniciática. A borboleta cósmica é você, sempre foi. O mundo tentou convencê-lo de que era lagarta, mas dentro de você sempre houve asas. O iniciado entende. O despertar não é conquista, é lembrança. Você não precisa aprender a voar. Precisa apenas lembrar que já nasceu com asas. Capítulo 9. O mapa secreto da ascensão. Há quem pense que o despertar espiritual é invenção moderna, moda passageira ou fuga da realidade. Mas os iniciados sabem, o despertar é tão antigo quanto a própria humanidade. Povos de todas as eras deixaram pistas, símbolos, rituais e ensinamentos que, quando reunidos, formam um mapa secreto. Um mapa que nunca esteve completo em um só lugar, mas fragmentado em tradições espalhadas pelo mundo como peças de um quebra-cabeça cósmico. Egípcios, hindus, maias, essênios, povos indígenas, monges tibetanos, todos falavam da mesma verdade em linguagens diferentes. O mundo moderno ridicularizou, distorceu ou esqueceu, mas os sinais permanecem, e o iniciado, ao despertar, aprende a lê-los. O Egito e o caminho da alma. No Egito antigo, o livro dos mortos não era apenas guia para o além, era mapa de ascensão da consciência. Os rituais de passagem, as provas do coração contra a pena de Maat, as instruções para atravessar o submundo, tudo era metáfora para o despertar. O iniciado egípcio aprendia que a verdadeira morte era a ignorância, que o verdadeiro julgamento era o peso da alma diante da verdade,
e que a ascensão não era após a morte, mas durante a vida. A Índia e a escada da consciência. Na Índia, os Vedas e os Upanishads revelaram que o universo é vibração e que o ser humano pode elevar sua consciência através de práticas como meditação, mantras e yoga. Os chakras foram descritos como centros energéticos que, uma vez alinhados, abrem portais para estados superiores de ser. A escada da consciência era vista como caminho interno, não externo. Não se tratava de viajar para outro lugar, mas de expandir a percepção até fundir-se com o todo. Os maias e o tempo como portal. Os maias compreendiam o tempo como espiral, não como linha reta. Para eles, cada ciclo era oportunidade de despertar. Seus calendários não eram apenas contagem de dias, mas códigos vibracionais que conectavam o ser humano ao cosmos. Eles sabiam que o tempo era portal e que a humanidade passaria por ciclos de adormecimento e de despertar. Cada fim de era também convite para a ascensão. Os essênios e o caminho do silêncio. Os essênios, comunidade espiritual ligada às margens do deserto, cultivavam silêncio, pureza e disciplina como preparação para o despertar. Eles acreditavam que o corpo era templo e que a mente precisava ser purificada para que a alma pudesse se elevar. Seu mapa era simples e profundo: comer limpo, pensar limpo, viver em silêncio, servir à luz. Eles sabiam que o despertar não era teoria, mas prática diária. Povos indígenas e a sabedoria da terra. Os povos indígenas sempre souberam que a terra é mestra. Suas medicinas, cânticos, danças e rituais são mapas vivos que conectam o ser humano às forças da natureza. Eles não falavam em ascensão como fuga do mundo, mas como união com ele. O iniciado indígena aprende que cada árvore é portal, cada rio é ensinamento, cada animal é guia. O mapa da ascensão está gravado no próprio planeta, o Tibete e a montanha interior. Os monges tibetanos viram a consciência como montanha a ser escalada. Cada prática de meditação, cada mantra repetido, cada retiro silencioso era um passo na subida. O cume representava a iluminação, a fusão com o absoluto. Eles sabiam que o caminho exigia disciplina, paciência e coragem. O mapa da ascensão era difícil, mas claro, silêncio, compaixão e consciência. A fragmentação do mapa. Ao longo da história, esse mapa foi fragmentado. Partes foram escondidas, distorcidas, queimadas. Algumas tradições guardaram segredos em símbolos, outras em rituais, outras em textos, mas nunca foi perdido. Sempre esteve disponível para quem ousasse buscar. O mundo não quer que você veja esse mapa porque ele liberta. Ele mostra que não há intermediários, que você não precisa de permissão externa. O despertar é escolha pessoal, caminho interno, decisão da alma. O iniciado como cartógrafo. O iniciado aprende a juntar as peças. Ele percebe que o silêncio dos essênios dialoga com a meditação dos tibetanos, que os ciclos maias se conectam com as espirais egípcias, que os cânticos indígenas ressoam com os mantras indianos. Cada tradição guarda uma parte, e o iniciado é o cartógrafo que une tudo. Esse é o mapa secreto da ascensão. Não está escrito em um só livro, mas espalhado pelo mundo e gravado no coração humano. Exercício iniciático. O diário do mapa. Escolha uma tradição espiritual que ressoe com você. Estude um símbolo, prática ou ensinamento dela. Pergunte: como isso se conecta com minha vida hoje? Registre no diário. Com o tempo, você verá que todas as peças se conectam. Conclusão iniciática. O mapa secreto da ascensão não é invenção, é lembrança. Ele sempre existiu, em pedras, cânticos, textos,
símbolos. O mundo não quer que você veja, mas agora você já viu. O iniciado compreende. O mapa não leva a outro lugar. Ele leva de volta a si mesmo. Capítulo 10. O último sinal. A luz interior. Durante toda a jornada do despertar, você buscou sinais. Sinais no corpo, sinais nos sonhos, sinais no silêncio, sinais nos símbolos, sinais nos encontros, sinais nas coincidências impossíveis. Cada um deles serviu como placa luminosa, apontando o caminho. Mas o iniciado descobre, ao final, que o último e mais poderoso sinal não pode ser visto fora. Ele só pode ser reconhecido dentro. A luz interior é o ápice do despertar. Ela não se trata de visão mística, fenômeno sobrenatural ou evento extraordinário. É o reconhecimento simples e definitivo de que a centelha divina sempre habitou em você. Essa luz não se acende de fora. Não precisa ser conquistada, comprada ou buscada em outro lugar. Ela sempre esteve aqui, esperando que você finalmente abrisse os olhos da alma para percebê-la. A busca externa. Durante séculos, a humanidade foi condicionada a buscar fora. Mestres, gurus, religiões, tecnologias, respostas. Sempre disseram que o poder estava distante, que a verdade estava em livros inacessíveis, que a salvação estava em templos, que a iluminação estava em mãos alheias. Esse foi o truque mais sofisticado da conspiração contra o despertar. Fazer você acreditar que era separado da luz. Mas a luz nunca esteve fora. Mestres verdadeiros sempre apontaram para dentro. O reino dos céus está em vós, dizia um. Você é aquilo que busca, dizia outro. Conhece-te a ti mesmo, dizia outro. Todos falavam a mesma coisa. A última porta não está no mundo, está no coração. A revelação da centelha. O iniciado, ao atravessar véus, sinais, símbolos e provas, chega ao momento inevitável, a revelação da centelha. É quando ele percebe, em silêncio profundo, que existe uma chama imortal dentro dele. Uma chama que não depende de crença, religião, aprovação ou circunstância. Essa chama é a luz interior. Ela é o pedaço do divino em você. É a lembrança de que você não é apenas humano, mas também eterno. E quando você a reconhece, a busca externa perde força. Não porque não existam mestres ou sinais, mas porque você finalmente compreende que todos eles sempre foram espelhos daquilo que já habitava em você. O medo da luz. Curiosamente, muitas pessoas temem essa revelação, porque assumir que a luz está dentro significa assumir responsabilidade. Significa não poder mais se esconder atrás de desculpas, não poder culpar o destino, não poder delegar o poder. A luz interior exige coragem, porque ela mostra que você é criador. É mais fácil acreditar que forças externas controlam tudo. É mais fácil pensar que alguém virá salvar. Mas o iniciado aceita o peso e a glória da luz. Ninguém vai salvar você, porque você já é a salvação. O estado de presença, reconhecer a luz interior, é viver em estado de presença. Não significa nunca mais sentir medo, tristeza ou raiva. Significa não ser mais dominado por eles. Significa ser observador consciente de cada emoção, sabendo que, por trás de tudo, há uma luz que nunca se apaga. É como estar no centro de uma tempestade e perceber que dentro há calma. O mundo pode ruir, mas a chama interior permanece. Esse é o verdadeiro despertar. Viver no mundo sem ser escravo do mundo. O último sinal. Os sinais externos foram necessários. Eles despertaram sua atenção, guiaram seu olhar, confirmaram suas escolhas. Mas o último sinal é interno. É quando você não precisa mais de provas, porque a certeza já habita em você. O último sinal não pode ser mostrado, só pode ser sentido. É o instante em que você percebe: eu sou luz, eu sempre fui, eu sempre serei. Exercício iniciático: o reconhecimento da luz.
Sente-se em silêncio, com os olhos fechados. Leve a atenção ao coração. Respire profundamente. Imagine uma chama suave, dourada, brilhando dentro do peito. Repita mentalmente: eu sou luz, eu sou eterno, eu sou presença. Permaneça nesse estado até sentir calor, paz ou expansão. Esse exercício não cria a luz. Apenas lembra você de algo que sempre esteve lá: o iniciado e a luz. O iniciado não precisa mais convencer, provar, buscar desesperadamente. Ele sabe, ele vive a partir da luz. Ele reconhece que cada desafio é oportunidade de expandir essa chama. Ele compreende que mesmo na escuridão mais densa, a luz interior nunca deixa de brilhar. Ele se torna guardião da própria centelha, e assim, ao viver assim, inspira outros a encontrarem a sua. Conclusão: iniciática. Toda a jornada, todos os sinais, todas as revelações culminam aqui, na descoberta de que você nunca esteve separado da luz. Ela não está em templos, livros ou mestres, ela está em você. O iniciado compreende. O último sinal não é visto fora, é aceso dentro. E, quando essa luz desperta, nada mais pode apagá-la. Epílogo: o guardião que desperta em você. Você chegou até aqui. Isso, por si só, já é sinal de que não é mais o mesmo que começou esta jornada. Ao abrir este livro, você aceitou atravessar portais invisíveis, rasgar véus, enfrentar sombras, ouvir sinais, decifrar símbolos, confrontar medos, abrir asas e, finalmente, acender a luz interior. Tudo o que leu, tudo o que sentiu, não foi apenas conhecimento. Foi iniciação. Cada capítulo foi como um rito, cada palavra como um código. E agora, o iniciado que lê estas linhas já não é apenas buscador, é guardião, o fim da busca externa. Por séculos, você foi ensinado a buscar fora. Buscou respostas em templos, gurus, livros, sistemas. E, embora todos tenham oferecido fragmentos, nenhum trouxe a completude. Isso porque a chave nunca esteve fora. Ela sempre esteve dentro. Ao reconhecer a luz interior, você entende. Não há mais necessidade de buscar desesperadamente. Não porque não existam novos aprendizados, mas porque você já sabe onde mora a verdade. Tudo o que vem de fora é apenas lembrete daquilo que já está em você. O guardião interior. Ser guardião não significa estar livre de desafios. Pelo contrário, significa estar preparado para enfrentá-los com consciência. O guardião não foge da sombra, mas a atravessa. Não teme o silêncio, mas o cultiva. Não se perde nos símbolos, mas os lê com clareza. O guardião é aquele que, ao despertar, protege a chama. Ele não se deixa apagar pelo vento do medo, pela chuva da dúvida, pelo peso do julgamento. Ele sabe que a luz interior é eterna e que sua única tarefa é mantê-la acesa. A responsabilidade do desperto. Com a luz, vem a responsabilidade. O iniciado não pode mais viver como antes. Não pode mais se esconder atrás da ignorância. Ele sabe. E saber é comprometer-se. A responsabilidade não é fardo, é privilégio, porque viver desperto significa viver em liberdade. Significa não ser mais manipulado por medo, não ser mais enganado por véus, não ser mais distraído por ilusões. Essa é a verdadeira conspiração que o mundo teme, uma humanidade desperta, consciente, soberana. O guardião coletivo. Mas o despertar não é apenas individual. Quando você desperta, sua luz ilumina outros. Você se torna espelho para quem ainda está no casulo. Não precisa convencer, não precisa pregar, não precisa impor. Basta viver sua verdade e ela falará por si. Cada desperto fortalece o campo coletivo. Cada guardião aceso enfraquece a ilusão global. E pouco a pouco, a borboleta cósmica da humanidade abre suas asas. Ritual final. O selo do guardião.
Se desejar selar este momento, faça este pequeno ritual. Sente-se em silêncio, com as mãos sobre o coração. Respire profundamente 3 vezes. Diga em voz alta: eu sou guardião da minha luz. Eu não me deixo enganar pelo mundo, porque reconheço a verdade dentro de mim. Visualize uma chama dourada no peito se expandindo até envolver todo o corpo. Permaneça alguns minutos nesse estado, sentindo-se guardião desperto. Esse simples ato sela sua iniciação. O legado do iniciado. Você não é mais apenas buscador. Você é iniciado. Você é guardião. E como guardião, sua vida nunca mais será a mesma. Cada passo será consciente. Cada escolha será vibracional. Cada encontro será sinal. Você viverá com olhos que veem além, ouvidos que ouvem além, coração que sente além. O mundo continuará tentando distrair, enganar, silenciar. Mas você não será mais silenciado, porque agora sabe. O guardião já despertou em você. Conclusão. Final. Este livro não termina aqui. Ele apenas desperta em você a lembrança de que o verdadeiro livro está dentro. As páginas invisíveis da sua alma continuam a ser escritas a cada respiração, a cada escolha, a cada vibração. O iniciado compreende. O mundo pode esconder sinais, distorcer símbolos, impor véus, mas não pode apagar a luz interior, porque o guardião já despertou, e ele é você.